Olá, alunos. Eu sou o professor Fábio Simas e esta é a nossa aula de número 10 da disciplina Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de figuras de linguagem. Como que as figuras de linguagem são importantes para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o que são figuras de linguagem? Você deve se lembrar desse termo, figuras de linguagem, lá do ensino médio, do ensino fundamental. Mas você talvez não tenha se dado conta de quão importantes são essas figuras de linguagem para a comunicação cotidiana. Bem, antes de mais nada, vamos definir o nosso objeto de estudo. Em termos muito simples, figuras de linguagem são um recurso expressivo, tem a ver com o emprego de palavras ou expressões em sentido figurado. Você deve se lembrar de quando criança que as pessoas diziam assim, isso está em sentido figurado. Não é o sentido real, é o sentido figurado. O que é esse sentido figurado? O sentido figurado lembra figura, que lembra imagem, que lembra símbolo, algo simbólico. Então existe um simbolismo, ou seja, eu digo uma coisa, mas quero dizer outra. É mais ou menos isso quando temos figuras de linguagem. Vamos ver algumas coisas aqui antes da gente tratar das figuras propriamente ditas. Vejam esta definição aqui. Navegar, verbo intransitivo, viajar no mar, lagos, cursos de água ou nos ares, fazer um navio ou um avião seguir uma rota determinada. Como verbo transitivo, percorrer, atravessar o mar. Isso é uma definição do dicionário para o termo navegar. Agora vejam este exemplo aqui. Navegar é preciso, do Fernando Pessoa. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase. Transformar da forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso, só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Vocês observaram que nos dois textos nós falamos o termo navegar. No primeiro, eu tenho uma definição do dicionário. Na segunda, a palavra navegar tem o sentido de viver. É um sentido um pouco diferente do sentido tradicional. Aqui dá-se, então, uma imagem, algo simbólico para o termo navegar. Isso é um sentido figurado. Então, em ambos os textos, nós abordamos o tema navegar. Entretanto, primeiro temos o verbete navegar, que aparece no dicionário, cujo propósito comunicativo é definir o que seja navegar. A linguagem é objetiva, ela é referencial, não traz subjetividade. Todas as informações necessárias devem ser explicitadas. Isso é o que nós chamamos de sentido denotativo. Quando nós usamos determinado termo de forma não figurada, de forma não simbólica, alguns professores falam em uso dicionarizado. Eu não gosto muito desse termo, mas na escola você deve ter aprendido assim, é o uso do dicionário. Este uso é o que nós chamamos de uso denotativo ou de linguagem denotativa. É a linguagem não figurada. Agora, quando nós temos esse termo ou qualquer outro termo utilizado de uma forma simbólica, figurada, como acontece no texto do Fernando Pessoa, é um texto literário, é a visão do poeta sobre navegar, que extrapola a visão referencial dicionarizada. É possível, então, se perceber, nesse caso, uma linguagem figurada, pois se dá um novo sentido, um novo significado para aquele termo, um significado figurado, simbólico. Isso é linguagem figurada. Isso é o que nós chamamos, então, de figura de linguagem. Agora, quais são as figuras de linguagem? Existem várias figuras de linguagem. Você pode ter acesso a elas no seu material didático, mas eu chamo a sua atenção aqui para algumas dessas figuras de linguagem. Não temos tempo aqui para tratar de todas, então eu vou chamar a sua atenção para algumas. São elas: metáfora, metonímia, hipérbole, sinestesia, ironia, antítese e paradoxo.
Há várias outras, como eu disse, mas talvez essas sejam as mais utilizadas. A metáfora nem se fala. Metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. Peraí, professor, como assim uma comparação implícita? Se eu digo, a minha filha é um docinho, quer dizer que ela é feita de açúcar? Ou até mesmo quando eu digo assim, a minha filha é feita de açúcar, o meu filho é feito de açúcar, eu quero dizer que ele ou ela é doce? Não, não é isso. Na verdade, eu tomo emprestada do termo uma característica, que é exatamente a doçura, e trago essa característica para a filha ou para o filho. Aquele homem é um armário. Isso é uma metáfora. É uma imagem comparativa que se faz de alguma característica. A metonímia nada mais é do que a figura de linguagem da substituição. Como assim? Se eu digo, leio Machado de Assis constantemente, eu não leio o autor, mas eu leio a sua obra. Isso é uma metonímia. Se eu digo assim, isso é muito comum com produtos, né? Eu uso Bombril na minha casa. Na verdade, eu uso palha de aço, Bombril é uma marca. Então, isso é uma metonímia. Brasil alfabetizado, um dever de todos. O Brasil não tem como se alfabetizar, mas sim as pessoas brasileiras. Então é a figura de linguagem da substituição. A hipérbole é quando você está morrendo de fome, quando você está muito, muito, muito apaixonado. É a linguagem exagerada, é a linguagem do exagero. Isso é hipérbole. Sinestesia é quando a linguagem vai retomar ou vai se referir a algum dos 5 sentidos. Quando você diz que o cheiro está delicioso, enfim, você começa a se lembrar de algum sentido, isso é sinestesia. Ironia, todo mundo sabe bem o que é, principalmente com a fala da sogra, não é verdade? Ironia é quando eu falo uma coisa, mas eu quero dizer exatamente o oposto. Seu filho fez uma besteira e você olha para ele e diz, bonito, hein? Isso é uma ironia. Antítese e paradoxo são figuras de linguagem da oposição. Quando eu tenho oposição de termos, antítese, e quando eu tenho oposição de ideias, paradoxo. Vamos ver alguns exemplos cotidianos. Eu trouxe aqui algumas propagandas, retiradas da internet, para que você possa observar como que essas figuras de linguagem são extremamente importantes e como elas fazem parte do nosso cotidiano. Delicado como uma pétala. A gramática e o professor mais preciosista vai dizer que aqui eu não tenho uma metáfora, e sim uma comparação, por conta do termo comparativo como. Mas a comparação não deixa de ser uma metáfora. Eu estou comparando a marca ou o seu produto a uma pétala, e estou pegando características dessa pétala, como, por exemplo, a delicadeza. Ok? Atendendo a milhões de pedidos, ou melhor, desejos, novo vigor grego zero. Nessa propaganda aqui, você tem 2 figuras de linguagem. Uma mais clara, mais evidente, que é a hipérbole. Há milhões de pedidos, olha o exagero. Eu já falei isso milhões de vezes. Isso é uma hipérbole, com a finalidade de dar ênfase àquilo que você está dizendo ou escrevendo. E outra que nós temos aqui, por razões óbvias, é propaganda de produto comestível, é a sinestesia. Quando eu digo assim, pedidos, desejos, a própria imagem, já faz aquela referência ao paladar. Então a gente tem também a sinestesia. Assim como o vinho, olha a sinestesia, você também fica melhor com o tempo. Desejamos que cada ano lhe traga mais experiência e realização. Há uma metáfora implícita aqui, comparando a pessoa ao vinho. E olha o conhecimento de mundo como é importante para compreender a metáfora. O vinho, quanto mais velho, melhor, mais saboroso, mais leve. E aqui é a mesma coisa a pessoa de mais idade. Há uma outra questão aqui por detrás disso, é que geralmente pessoas que degustam vinho, que gostam de vinho para degustar, para fazer parte de um clube, são pessoas de mais idade, pessoas com um pouco mais de experiência de vida. Então há uma relação também mercadológica aqui, discursiva, para atingir esse público consumidor. Outro exemplo, Superpão, grandes marcas, pequenos preços. Aqui eu tenho a hipérbole, que é a figura do exagero, grandes marcas, e vejam que está em letras grandes para chamar a atenção. E também tenho o que nós chamamos de antítese, que é a oposição de termos, grandes
e pequenos. E essa oposição vai nos dar o quê? Um efeito de sentido que se quer alcançar. As marcas são grandes, mas os preços são pequenos, tanto que estão grafados em letras miúdas. Outro exemplo, novo CBO, Chicken Bacon Onion. Anote a placa deste escândalo de sabor. Vejam, um escândalo de sabor. E essa palavra escândalo nos leva ao exagero, é uma hipérbole. E quando diz escândalo de sabor, olha a sinestesia aí apelando para o paladar. Outro exemplo, você é a minha primeira xícara de café do dia. Feliz Dia dos Namorados. E olha aí, ó, café, você. Há um processo metafórico aqui, comparando o namorado ou a namorada a uma xícara de café. Que características dessa xícara de café podem ser retomadas aqui? Implicitamente você tem o quê? O café pela manhã é algo prazeroso, é quente, aquece as pessoas. Uma xícara de café pela manhã nos torna mais dispostos para viver aquele dia. Então há características muito positivas, sem contar que é uma das primeiras coisas que fazemos pela manhã, tomar café. Então há aqui um processo metafórico de comparação entre o café e o namorado ou a namorada. Tá ok? Outro exemplo, o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração, pergunta a professora. Só pode ser um mané. Por detrás desse desconhecimento, digamos assim, do menino, porque na verdade a professora se refere à análise sintática, qual é o sujeito da oração, né, qual é o termo sujeito, né, isso retoma aquelas aulas de sintaxe da gente. O chargista ele foi extremamente irônico, porque ele não se refere ao sujeito da oração, que é o que se refere ao que se refere a professora, mas o chargista se refere exatamente ao fato de os políticos não serem pessoas de confiança e assim sucessivamente. Há outro algo a ser dito aqui, é o que nós chamamos de ironia, tá ok? Polícia manda para o inferno 2 vagabundos da chácara do céu. Aqui uma oposição entre as palavras céu e inferno. É o que nós chamamos de antítese, e é essa antítese que cria um efeito de sentido interessante para essa manchete de um determinado jornal aqui do Rio de Janeiro. E o nosso último exemplo, exemplo de metonímias. É muito comum verificarmos essas metonímias porque são produtos e nós chamamos os produtos pela marca. Maisena é, na verdade, amido de milho. E há de outras marcas também. Assim como a palha de aço, que não é Bombril. Há várias outras marcas. Essas marcas são tão cristalizadas e tão fortes no inconsciente coletivo que nós acabamos usando a marca pelo produto. E isso é um tipo de metonímia. Bem, eu trouxe esses exemplos, são exemplos de propagandas, porque nada mais próximo de todos nós do que as propagandas. É algo muito cotidiano. E vejam que em várias propagandas nós temos o uso de figuras de linguagem para criar determinado efeito de sentido. Eu trouxe as propagandas de propósito, porque às vezes a gente pensa que as figuras de linguagem elas só estão presentes em textos literários. É claro que os textos literários são muito mais figurados, simbólicos, conotativos, portanto, tem muito mais figuras de linguagem do que textos mais cotidianos, mais do dia a dia, que têm a tendência de terem mais linguagem denotativa e não conotativa. Mas nada impede que você observe que o nosso dia a dia é repleto de figuras de linguagem. Tá ok? Não esqueçam do conteúdo online, do nosso material didático e dos fóruns. Um grande abraço e a gente se vê.